Creio que seria útil, né, iniciarmos pelos esclarecimentos com relação à política de preços praticada no Brasil. Durante muitos anos, nós tivemos na aviação o controle tarifário. Os números que eu, infelizmente, não os tenho aqui, mas poderei encaminhar para os senhores, os números do controle tarifário, eles, comparados com os preços atuais e deflacionando inclusive com as mudanças de moeda, etc., nos permite constatar que o preço praticado sob o regime tarifário controlado é mais alto do que o preço praticado hoje com a liberdade tarifária. A lógica da liberdade tarifária, ela ela dá ao passageiro a possibilidade de ter acesso a passagens com tarifas mais baixas, na medida em que haja uma programação. A grande, ampla maioria dos passageiros não compram a sua passagem na boca do caixa. Quem compra a passagem na boca do caixa, normalmente, é aquele passageiro que faz o que eles chamam de viagem... não é executiva, é viagem... Hein? Não, é viagem de negócios. Viagem de negócios. É viagem que são pessoas que vão... viagens corporativas. Isso. Viagens corporativas. Essas pessoas, até porque as viagens corporativas normalmente têm, está entendendo, cobertura que não são as mesmas do ponto de vista orçamentário que a viagem comum normal tem, essas viagens elas se fazem de acordo com a pressão da demanda do serviço, da presença daqueles empresários e agentes que vão realizar os seus negócios. Quando há a possibilidade de programação, o preço da passagem ele é extremamente confortável, em muitos casos menor que a passagem do ônibus. Lá, por exemplo, a experiência, eu sou do estado do Rio de Janeiro, quando se compra passagem antecipada para São Paulo, por exemplo, você tem possibilidade de ter passagens mais baratas do que passagens de ônibus. É evidente que as passagens compradas mais próximos, elas aumentam o preço. Agora mesmo, aqui tivemos uma experiência com relação às tarifas aéreas para a Copa. Se lembram que, em um determinado momento, a imprensa dava o aumento de 200%, 300% do preço da passagem, e eu dizia, olha, calma, porque ainda não é a hora, não está, o jogo de mercado ainda não está sendo posto. Nós atendemos todas as solicitações feitas pelas companhias aéreas de assento. Todas. Na hora que foi anunciado o atendimento e a malha definida, as passagens começaram a cair, porque a oferta aumentou, evidentemente as passagens caíram. E aí nós tivemos, como resposta, uma série de promoções que estão sendo feitas até agora. E os números são números que algumas pessoas até usam esses números para dizer do fracasso ou da possibilidade da Copa não se realizar com o número de passageiros que estavam, porque o percentual de venda é um percentual que vai de 12, passou para 18, e assim vai indo. Então, há uma margem grande e foi feita exatamente vendo essa possibilidade de que a oferta permita a prática de preços que sejam compatíveis, preços razoáveis, preços que sejam atendidos. E é por isso que alguns pagam, como é feita aqui a pergunta, R$100, porque compraram suas passagens de maneira organizada, e outros, às vezes, pagam R$1.500, R$1.000, R$2.000, porque compram a passagem na boca do caixa. Eu, pessoalmente, acho que o regime de liberdade tarifária é mais adequado aos interesses do passageiro, do cliente,
do que o regime de preços controlados. O Brasil viveu durante muito tempo em quase todas as áreas. Nós que fomos prefeitos, eu não sei se a senadora teve a oportunidade, mas quando eu fui prefeito, preço de passagem de ônibus era fixado aqui em Brasília pelo Conselho Interministerial de Preço. O que é uma coisa, e de todo o Brasil, não era só de Niterói, de todo o Brasil, o que é absolutamente despropositado. Absolutamente despropositado. Então, eu acredito que esse regime é o regime que mais atende às necessidades. E a ANAC, que é o órgão regulador e que eu acho que nós todos precisamos, sobretudo os parlamentares, Senado e Câmara, nós precisamos fortalecer os órgãos reguladores, dar estrutura aos órgãos reguladores, porque, lamentavelmente, no Brasil se pede serviço de um lado, e normalmente as vozes que reclamam da qualidade dos serviços prestados são as mesmas vozes que reclamam do excesso de funcionários na máquina pública. Como se pudesse prestar serviço sem médicos contratados, sem engenheiros, sem funcionários. A ANAC, para prestar um serviço de qualidade, ela precisa ter seu quadro adequado ao tamanho do país. Que é muito grande, e para que ela possa cumprir adequadamente o seu papel. E, além disso, ter vencimentos que sejam dignos, para que possamos ter quadros de qualidade. A outra é com relação ao fundo, ao FINAC, os aeroportos regionais e o subsídio. Nós, a presidenta, quando anunciou todas as medidas com relação à aviação regional, ela na época do anúncio, falou do subsídio à aviação regional, que agora já está em fase de conclusão. A ideia, o modelo, é nós termos um teto a cada ano, esse teto é de R$1 bilhão, e aí se compõe a estrutura de subsídio, levando em consideração a malha que já existe, porque são passageiros que já existem, que usam, que precisam ter, e um percentual menor para estimular novos voos para haver a ampliação da malha. O término do projeto a ser encaminhado ao Congresso está já em em fase final. A liderança da formulação desse projeto é do Tesouro, na medida em que o subsídio, eu pessoalmente sou favorável ao subsídio. O que é condenável no subsídio é quando não há transparência. Então, é necessário que haja transparência, é necessário que as pessoas saibam que aquele dinheiro vem do Tesouro, qual é a fonte de recursos, qual é a fonte orçamentária, como aquele dinheiro está sendo posto ali, o volume dele e as medidas em que eles são articulados para que se realize. Então, eu creio que nos próximos 15, 30 dias, o Congresso Nacional já estará recebendo a proposta de lei para que nós possamos instituir o subsídio. E aproveito aqui o subsídio para falar sobre o Programa de Aviação Regional. Como eu disse aqui, o Programa de Aviação Regional, nós tivemos uma medida provisória que foi votada pelo Congresso, foi criado o programa, foi criado o FINAC. Com isso, lá em torno de julho, agosto do ano passado, contratou-se, já que a medida provisória assim permitia, o Banco do Brasil para ser o agente financeiro do fundo e operar a execução do programa. Dividiu-se o Brasil em 4 regiões e 2 áreas, então são 6 áreas de aeroportos, 4 regiões do país, uma área de aeroportos novos e uma outra área só de aeroportos que são operados pela Infraero. Contratou-se para cada uma dessas áreas
projetistas, empresas projetistas. O banco fez uma licitação, foi contratado empresas projetistas. Essas empresas já fizeram visitas aos aeroportos. Elas já começaram a encaminhar a SAC 4 cenários para cada um desses aeroportos, e a SAC faz, então, a opção do cenário mais adequado, e o cenário diz da extensão da pista, do volume de cada uma delas, dependendo do tipo de equipamento usado, aonde é colocado o terminal, se o terminal são 4 modelos que são passíveis de serem aumentados, de acordo com o tamanho de passageiros, o volume de passageiros necessários para o funcionamento do aeroporto, e as áreas que precisam ser desapropriadas para ampliar a pista e garantir a segurança necessária. A SAC opta por um desses cenários, esse processo volta às projetistas. Nós já fizemos, creio que hoje deve estar em torno de 150 aeroportos já estão em escolha, já foram escolhidos o cenário. As projetistas já estão elaborando a base para que as licitações sejam feitas. No caso de Barreiras, esse processo já está todo cumprido e a licitação já está sendo, já foi posta, já está sendo posta, já está sendo vista. Eu creio que já dentro esse procedimento sendo já estruturado, porque o grande difícil, a dificuldade maior em obras de infraestrutura é você definir, vamos chamar de linha de produção, os procedimentos administrativos e técnicos que o programa terá que cumprir para que você possa alcançar o seu objetivo. Esse procedimento já está definido, nós já temos as definições essenciais postas e já está em andamento e já estamos começando as licitações. Na medida em que as projetistas entreguem ao Banco do Brasil o modelo de licitação, automaticamente cada um dos aeroportos entra em licitação. Os recursos, como os senhores sabem, as senhoras sabem, eles já são recursos garantidos porque vem do FINAC. A composição do FINAC são tarifas aeroportuárias e as outorgas, que são outorgas no ato e outorgas que são pagas ao longo da concessão. Então, é um fundo que tem uma capacidade de recomposição alta e que certamente vai permitir que nós possamos ter uma infraestrutura adequada. Bem, com relação a Mato Grosso do Sul, eu creio que Corumbá, o secretário Giroto, o deputado, esteve conosco a semana passada e, de fato, o aeroporto está no programa de aviação regional e os pleitos que foram postos no sentido de ampliação de pista, melhoria da qualidade, eles já foram incorporados, as projetistas já lá estiveram e já estamos no processo de a SAC analisar os 4 cenários para que possamos dar seguimento ao processo. Nesse programa de aviação regional, nós temos uma grande dificuldade, que não é só nele, todas as obras de infraestrutura no Brasil, é a questão ambiental. E aí, no caso da questão ambiental, é um problema que nós temos sofrido com alguns aeroportos lá do estado da Bahia, porque nenhum dos aeroportos, nem os grandes aeroportos, porque foram todos construídos em uma época em que não havia essa preocupação, foram objetos de análise ambiental. Então, hoje, qualquer obra, qualquer intervenção em aeroporto, por menor que seja, ela não só precisa dos certificados e dos registros das análises ambientais
para aquela intervenção, como acaba se fazendo a intervenção no sítio inteiro, o que implica necessidade de outras intervenções, porque é como se nós estivéssemos começando esse processo. Com relação a Campo Grande, as intervenções, ele não está no programa de aviação regional, aí com relação, está no âmbito da Infraero. E, finalmente, uma questão colocada pela senadora Lídice. Eu concordo, eu não tenho a menor dúvida, e, aliás, nós temos muitas concordâncias. Ministro, desculpe interrompê-lo. O senador Ida Moraes, ele vai precisar comparecer a uma audiência fora do Senado. Antes, porém, gostaria de fazer um adendo às perguntas que ele já fez antes. Obrigado, presidente. Eu tenho uma reunião com o ministro da Cidade agora. Ministro, outra pergunta, a preocupação com a passagem. Nós temos um grande problema também com a aviação civil. Hoje, o custo operacional nosso é muito caro, principalmente com a questão dos combustíveis. Com relação? O combustível da aviação civil. Para você ter uma ideia, em países vizinhos que não se produz, é 1/3 do nosso preço. Então, essa pergunta eu acho que é importante com a dimensão do nosso país, a própria aviação regional. O custo disso inviabiliza hoje, e principalmente as empresas com todo esse perfil de globalização, precisa se deslocar de um estado para outro, até para crescer a sua empresa, e isso hoje tem inviabilizado. E essa velocidade, ela precisa ter o tempo da empresa. Então, normalmente, não tem nem condições e nem linhas aéreas para chegar ao seu destino. Então, eu gostaria de deixar também essa pergunta e te parabenizar pelo trabalho feito, e é uma sugestão da aviação regional. Eu fui secretário de Estado de Infraestrutura e tive com a sua equipe várias vezes, e acharia importante que o seu ministério analisasse. O meu estado de Goiás tem 10 cidades, 10 aeródromos sendo estudados, que tivesse prioridade. Talvez o meu estado precisaria de 4, que teria viabilidade econômica. Se não, fazer um investimento grande que depois não tem a utilização permanente, deixando em detrimento outros aeródromos que poderia ser aplicado o recurso com mais efetividade. Obrigado, presidente. Era essa a intervenção. Olha aqui, rapidamente eu queria aproveitar essa bola que o senador levantou, que é com relação ao combustível, para dizer que ele tem razão, eu concordo plenamente com o senhor. Eu acho que a pressão do combustível na composição de custo é muito alta. Eu creio que esse é um problema que nós temos que enfrentar. Na situação hoje, eu vejo, por exemplo, no caso, vamos pegar um voo para Buenos Aires e outro voo para Salvador, saindo do aeroporto de Guarulhos. Uma companhia brasileira ou uma companhia estrangeira. Mas, no caso, terá que ser uma companhia brasileira, porque o voo interno só pode ser feito pela companhia brasileira. Elas estão, as duas aeronaves, um ao lado do outro, chega um caminhão de combustível com um frentista, coloca combustível na aeronave que está indo para Buenos Aires, e esse mesmo frentista coloca o mesmo combustível na aeronave que está indo para Salvador. O voo que está indo para Buenos Aires sai com 25% a menos do que o voo que está indo para Salvador. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser debatida pelo Congresso Nacional. É incompreensível que um Estado cobre 25% de ICMS sobre combustível. Há um esforço enorme, alguns estados baixaram para 12%, mas também não pode baixar menos do que 12%. Aqui, por exemplo, no Distrito Federal, houve uma redução drástica, não é? Para 12%. Só para você ter uma ideia. Os estados, então, precisam entrar. Presidente, só para você ter uma ideia, na redução do preço do combustível, reduzindo o ICMS. Uma viagem de Goiânia ao Rio de Janeiro, de Goiânia a qualquer país, Argentina, é mais barato você ir para lá que para o Rio de Janeiro. Você sai com o ICMS porque é voo internacional, e você, se a aeronave tiver capacidade de abastecimento,
você deixa para abastecer lá, que é 1/3 do preço. Pois é, então, eu acho que tem que ver se a questão do ICMS, tendo, na discussão da questão do ICMS, vai se ter condições de discutir também os impostos federais, que é o PIS/COFINS. Temos também que ter esse debate e a própria composição do preço do combustível, que acho que deve-se ampliar essa reflexão para que nós possamos praticar preços internacionais.